Conforme eu havia falado no final do vídeo anterior, agora estou passando para vocês a segunda parte do vídeo sobre o ferrorama, onde tem a conclusão do que fazer com aquele material que eu sugeri no primeiro vídeo, que é a produção das borrachinhas das rodas da locomotiva. Esse processo das borrachinhas dá para ser feito para as borrachinhas da locomotiva elétrica também. Não se limita somente às da Maria Fumaça, certo? Então, vou parar de rolar e segue o vídeo. Bom, no vídeo anterior eu estava falando a respeito da acoplagem das coroas, no pinhão do motor e da folguinha do eixo, do pinhão externo, que quando ocorre a reversão para marcha ré, ele acaba roçando um pouco na carcaça, em alguns modelos. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço uma correção de ajuste. Dá para ver que nesse deslocamento aqui, ele sobe, encosta na carcaça e acaba produzindo ruído. Então, esse eixinho que fica plano em relação ao pinhão, eu mudo a posição dele bem pouquinho. Eu tenho uma ferramenta que é um extrator, utilizado para trocar os pinhões dos motores. Então, eu vou dar uma puxadinha de leve nele, quase não vai dar para notar, é milimétrica a coisa. Pouquinho e já está feito, mas vai dar para perceber que a pontinha do eixo está mais lá para dentro, ó. Essa diferencinha miserável faz todo o efeito no momento em que a locomotiva anda de ré, que é a hora em que o pinhão encosta na carcaça. Por quê? O que acontece? A coroa equivalente a ré encaixa primeiro no pinhão do motor e não chega a deixar o pinhão externo encostar demais, ou às vezes nem chega a encostar. A folga aqui se torna um pouquinho maior, ou passa a ter alguma folga, muitas vezes não tem essa folga. Quem tem ferrorama já deve ter notado que o ferrorama tem um barulho diferente quando dá ré. É por causa desse fenômeno aqui que eu estou explicando. Então eu vou ver se eu consigo mostrar essa folguinha, ver se dá para perceber ela. É muito pouca coisa. Como eu não tenho como imitar com o dedo, é mais ou menos do tamanho de um salário. Fica fácil de entender agora, né? Bom, então agora vamos fazer a remontagem. Quero mostrar para vocês o procedimento que eu faço. Primeiro a coroa dupla, depois eu boto a molinha de volta e a pontinha de flecha, que é a trava do câmbio. É mais fácil botar agora que não tem nada no caminho. Aí colocamos a palanquinha do câmbio. Ah, uma curiosidade, que eu tinha dito que ia falar sobre isso. As versões antigas vinham feitas de antimônio. As modernas são feitas de uma liga de nylon, um tecnil, algo do tipo. Agora a gente coloca o eixo longo e a gente não coloca o eixo curto. A gente coloca as rodas de tração, por causa daquele furinho ali, que é muito importante. Lembra de deixar a chapinha do lado de dentro, e aí o eixo curto encaixa no furinho primeiro, para depois encaixar na carroceria. É necessário esse detalhe, porque senão não monta. Nós vamos utilizar vaselina para lubrificar, vaselina industrial. Lembra da vaselina, porque nós vamos precisar dela mais adiante. A lubrificação, eu estou usando uma chave de fenda, mas pode usar um pincelzinho duro, alguma coisa do tipo. Todos os mancais devem ser lubrificados. A parte da distribuição do lubrificante fica por conta do próprio mecanismo, que na hora que começar a girar, vai distribuir entre as engrenagens. Para ver que eu estou botando uma quantia mais ou menos equilibrada em tudo, sem ser muito, sem ser pouco. E vamos botar as rodinhas. Vamos fechar a carcaça. Conferir se está tudo certinho, se o câmbio está funcionando, encaixou o pino do câmbio, ele está deslocando. Vamos para os parafusos. Carroceria parafusada. E vamos colocar... um detalhezinho. Lembra? Alguns modelos, a partir da 1100, vinha com farolzinho. Infelizmente eles não botaram farolzinho na reedição, que é uma pena, ficava bonitinho. Isso aí é uma pilha falsa, é um adaptador para pilha pequena, que eu fiz com cano de PVC e pedacinho de esponja. Eu fiz isso quando não tinha para vender
Bom, vamos ligar a locomotiva? Está vendo o ruído? Percebe que ela tem um som um pouco mais suave agora depois de lubrificar. Na inversão de marcha dá para notar aquele ruído que eu falei, né? Ah, bem lembrado, o chassi restaurado, eu resolvi montar uma locomotiva de sucata. Aproveitei, dei o acabamento do chassi, porque eu preciso mostrar para vocês que realmente funciona para encher os mancais e compensar os desgastes do mecanismo. Então, descontando a pontinha de flecha, o resto tudo aqui é sucata. Até os parafusos são velhos. Aqui é a tampa, aquela que eu tinha colado e preenchido no início. Ela está com resíduos de lubrificante, porque eu já tinha até fechado a locomotiva quando eu me lembrei de mostrar como é que tinha sido feito o serviço. Bom, já vimos o mecanismo, então já vamos fechar direto. Não se esqueçam, na hora da remontagem, o parafuso curtinho é o que vai lá na pontinha da locomotiva. Vamos dar uma ligada nela para ver como é que ficou? Bom, só para comprovar, olha, é tudo peça velha. Mesmo assim, o som é bem mais melodioso, bem mais equilibrado. Mesmo invertendo a marcha, pouca diferença de ruído. Olha só a velha ali toda arranhadinha. Mas o que interessa é que está rodando macio, no ruído normal que tem que ser. Dá para perceber que o ruído está normal, como ela vem de fábrica, praticamente como vem de fábrica. Vamos inverter a marcha para ver como é que fica o barulho. Ó, praticamente a mesma coisa. Agora vamos pegar a versão moderna, aquela que eu lubrifiquei, que vem com os desgastes naturais de fábrica. Um ruído quase igual, só que se perceber ele tem um estalido junto. Além do chiado das engrenagens, ele tem um clec, 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 clec misturado no meio. Isso é por causa das folgas. Então você perceber que o som muda quando faz a reversão, mas mesmo assim bem melhor do que sem lubrificante. E essa aí na pista é a nossa Frankenstein, que eu montei de sucata. Gostaria de mostrar para vocês a diferença de ruído dela e tudo mais, comparada com a da abertura do vídeo, que dá para perceber que ela faz um som equilibrado, homogêneo, digamos assim. Mas dá até vontade de brincar de novo. E então, agora vamos para a cereja do bolo, o como fazer as borrachinhas. Aquela gavetinha da caixinha de fósforo que eu falei no outro vídeo. Lembra que eu disse para não gastar a vaselina toda? Pois é, nós vamos usar ela aqui, ó. Nós vamos encharcar o papel da caixinha de vaselina, sem dó nem piedade. Por quê? Já vou explicar. Tá vendo, ó? Absorveu bem, ficou bem equilibradinho, bem homogêneo, sem resíduos, sem pocinhas, ficou todo totalmente absorvido. Agora a gente vai pegar as nossas borrachinhas, nossos modelos, e colocar de jeito que elas não encostem em nada, fiquem longe das paredes e longe uma da outra. E vamos agora literalmente tocar fogo nessa vela. Eu estou usando um maçarico de mão para derreter a vela, mas o secador de cabelo já dá tranquilo. Não use isqueiro, porque senão periga queimar os dedos. E derrete a vela e não acenda a vela para derreter. Vamos assentar a parafina para tirar qualquer bolhazinha e ajustar a caixinha só para frescura, para ficar bonitinho na filmagem. E vamos esperar esfriar. Com paciência, sem pressa. Aqui dá para ver que a parafina está opaca. E aí a gente rasga a caixinha para não ter perigo de lascar a parafina. A parafina quebra fácil. Então vamos rasgar a caixinha. E a nossa vaselina resolveu o problema, ajudou a soltar. A parafina não grudou na caixa. E aqui nós temos as nossas modelos prontas para serem retiradas. Tem que ser feito com cuidado, sem pressa,
para não danificar a parafina. Eu estou usando uma agulha, estou tirando os resíduozinhos que ficam geralmente. É chatinho de fazer? É. Mas lembra, essa forma vai ficar para usar quando quiser. Com a pontinha da agulha a gente vai soltando devagar a borrachinha. Como a parafina não gruda em nada, ela também não grudou na borrachinha. Aqui está a nossa forminha, nossa forma permanente. E vamos agora mostrar como que ela funciona. Aí é que entra o nosso silicone acético, preferencialmente preto. Esse silicone custou R$12, tem 50 gramas, então dá para fazer um milheiro de rodinhas. Preenche bem a forma, não tem problema de sobrar, aperta o silicone para fazer ele lá no fundo. Aí a gente dá mais uma prensadinha e tira o excesso, para deixar ela lisinha. Não tem problema de ficar esse lambuzinho por cima, isso não faz mal para ninguém. E vamos praticar a paciência mais um pouco. Recomendei 12 horas, mas melhor passar de 12 horas nas regiões mais úmidas, porque o silicone seca por evaporação, então pode ser que ele não esteja bem seco por baixo. Então, vamos para a agulha. Como esse silicone é mais macio, ele sai muito mais fácil. Tá aí, saindo com a maior facilidade, sem danificar a forma. Temos as nossas borrachinhas de substituição, praticamente idênticas. Tem as rebarbinhas normais que, por capricho, dá para tirar, ela solta fácil, sem dificuldade nenhuma. As agarradeiras estão aí exatamente como as borrachinhas originais. Prontas para botar em uso. Tem um macetezinho para colocar elas no lugar. Como ela é mais macia, é necessário acomodar elas no lugar. Aí a gente pega aquela agulhazinha que usou, encaixa ela na frestinha e vai girando na volta, que a borrachinha vai casando no lugar e vai entrando na posição. Rodou na volta com a agulha e pronto. Está encaixadinho e temos as nossas rodinhas prontas para ser usadas de novo. E aí, percebeu a diferença do ruído do mecanismo? Viu como não é tão difícil assim de resolver? Eu utilizo umas maneiras um pouco mais rápidas de fazer, mas eu procurei uma maneira de ensinar um processo que dê para ficar fácil de fazer em casa e sem perder qualidade, conseguir um resultado bom. Valeu a pena ficar esperando até o final, né? A questão das borrachinhas vai facilitar bastante a vida de muita gente. Eu sei porque nem sempre eu consigo as borrachinhas com a estrela e muitas vezes eu tenho que produzir algumas para substituir. Perceberam também que não precisa encharcar o mecanismo de lubrificante para ele ficar lubrificado e mais silencioso. Deu para notar, né? Eu não usei quase nada. No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aproveitado. Vou relembrar, não esquece do like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece do sininho, dá aquele like para nós, faz um comentário, dá uma sugestão. Estou com planos de trazer o outro modelo de locomotiva, a locomotiva elétrica, e dar algumas dicas de melhorar a vida útil delas, porque aquela parece que ela não vai voltar a ser fabricada novamente. Não ouvi falar a respeito de produção nenhuma. Eu peço desculpas por essa ofensa aos ouvidos de quem está assistindo. A rua onde eu trabalho é muito barulhenta e dá para perceber que o pessoal aqui não escuta muito bem e precisa escutar música no carro bem alto. Bom, no mais é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.